Bom dia, bom dia! Estamos aqui começando o programa Café com Autoconhecimento. Quero dar bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está no trabalho, bom dia para você que está nos ouvindo através do Dial 87.9, no carro, no trânsito, fazendo aí o que você está fazendo na sua rotina. Quero dar bom dia também para você que está começando a nos assistir através da live pelo YouTube da Rádio Valinhos FM ou pelo Facebook da Rádio Valinhos FM. Quero te convidar também para nos assistir, para nos acompanhar, para vir aqui fazer seus comentários, dar os seus pitacos, mandar seu bom dia, que nós estamos aqui hoje durante 1 horinha. O programa Café com Autoconhecimento vem ao ar todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, sempre trazendo um terapeuta, espiritualista, pessoas do desenvolvimento pessoal e também educadores, para trazer aqui informações, conhecimentos, para a gente está antenado no que está acontecendo em relação a nós e também a esse movimento sobre o autoconhecimento que está acontecendo, tanto presencial quanto nas redes sociais, que está aumentando cada vez mais, e é um assunto muito importante e de extrema necessidade. Então, quero te chamar aqui para nos acompanhar e vir aqui bater um papo junto com a gente. Eu sou Luciana Salvador, psicanalista, sempre trazendo aqui um convidado. Hoje eu estou aqui com a minha convidada, Márcia Gomes, terapeuta holística. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Luciana, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com todos esses ouvintes da rádio, e agradeço também a toda a equipe técnica da rádio que viabiliza esse programa, que é muito bom. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, a rádio que agradece. É sempre muito bom estar recebendo aqui, né, os nossos convidados, terapeutas, educadores, espiritualistas, para trazer, né, um pouquinho do seu conhecimento, compartilhar a sua experiência, ajudar a gente, né, a transmitir essa informação, porque você sabe o quanto é importante, né, passar esse conhecimento que há muito pouco tempo começou a ser divulgado. É claro que a terapia já existe há muitas décadas e anos, né? Mas o autoconhecimento ainda é muito recente, né, que a gente está divulgando, né, Márcia? Ele precisa ser muito mais compartilhado para chegar até as pessoas e para as pessoas terem a consciência, né, desse processo de autoconhecimento, desse processo terapêutico e o quanto ele é importante para o nosso bem-estar. Com certeza, Luciana. Na verdade, né, as terapias, elas vêm de uma longa data, mas era muito restrito a quem tinha muito dinheiro, né, quem tinha... o acesso era restrito, né? E hoje, graças à internet, a gente consegue ter acesso a muitas informações. Mas o conhecimento, realmente, ele precisa ser uma decisão pessoal, porque eu venho da área de tecnologia de informação, nunca sonhei ser terapeuta, né? Eu me formei em tecnologia da informação, trabalhava com informação, com dados, e eu vim pensando sobre isso de manhã, o que eu falaria aqui, né? E assim, a informação em si, ela não transforma ninguém, né? Então você pode ter, por exemplo, associar com a tecnologia da informação, você pode ter terabytes de dados, informação, mas o que faz a diferença é como eu processo esses dados e qual é a tradução que eu tiro disso, né? Qual é o conhecimento que eu tiro desses dados? Como eu integro essa informação? Como eu integro, como eu interpreto. E o conhecimento é assim, a gente está acessando informação o tempo todo, livros, revistas, programas, mas enquanto não houver uma decisão interna da pessoa de mergulhar dentro de si e se conhecer, que é o que a gente chama de autoconhecimento, não vai haver transformação. Porque essa transformação, ela precisa efetivamente de um querer, de um desejo grande, né? De falar assim, preciso mudar algo em mim. As coisas não estão indo bem, tem alguma coisa acontecendo, o que está acontecendo? Então, esse primeiro questionamento da gente assim, tem algo estranho na minha vida, as coisas não estão saindo como eu gostaria, meus relacionamentos estão todos ruindo, né? Minha vida financeira está ruim, está tudo ruim.
o que está acontecendo comigo? E aí, nessa hora, geralmente dá o start, né? Às vezes é uma doença, uma perda grande, que dá aquele start de falar assim, acho que eu preciso entender um pouquinho melhor. Às vezes é um susto, é um trauma, assim, que aconteceu de uma hora para outra. A chave vira. A chave vira. A chave do desejo da mudança. Aí vem a jornada, né? Então, vou buscar profissionais que podem me ajudar, né? E vou entender melhor o que está acontecendo comigo, né? Vou conhecer mais sobre isso. E eu quero chamar a atenção aqui de um ponto que me veio agora na mente sobre autoconhecimento, né? Às vezes a gente acha que autoconhecimento é ser autodidata para se conhecer. E aí não funciona, né? Não funciona porque nós temos, né, você que é psicanalista, né, Lu, pode me ajudar nisso. O ego tá ali, presente o tempo todo, né? Que é a nossa personalidade. E teve toda uma história para ele se comportar como ele se comporta. Então, tem o ego que fica ali atrapalhando esse mergulho profundo dentro de nós mesmos, né? Então, a tendência nossa, quando a gente começa nesse caminho do autoconhecimento, é achar que todas as pessoas estão erradas, né? A culpa é da minha mãe, que fica falando isso, meu pai, mas o meu filho também. Então, a gente tende a colocar a culpa nos outros, quando, na verdade, o caminho de transformação é interno, e nós vamos falar né, o tema hoje é relacionamentos, né? Como transformar e harmonizar esses relacionamentos conflituosos, né? E o maior relacionamento conflituoso é conosco mesmos, né? E tudo parte, né, da forma que eu interpretei, né, tudo que eu recebi internamente. Exatamente. Né? Por isso que achar culpados não resolve o meu problema. Ficar justificando, né, que o problema está do lado de fora também não resolve. Isso. Né? Por isso que, às vezes, realmente tem que acontecer algo para transformar essa informação. Para tirar, né, a ideia de que sempre é o outro e o que está do lado de fora. Isso. Né, que é o problema. Mas, na verdade, é a forma que é a dinâmica, né? Como foi construída a minha dinâmica interna, como que isso, né, como que eu interpretei todos os fatos. Né? E quando a gente é criança, a gente interpreta com a consciênciazinha de uma criança, sem recursos, sem entender o que está acontecendo. E aí a gente leva para a vida essas informações. Né? E é muito... se você for parar para pensar, né, a gente ainda carrega essa consciência imatura na vida adulta. Sim, que é a causa dos nossos problemas. E isso vai distorcendo todas as informações que eu vou recebendo. Então, eu entro num mecanismo só de proteção e defesa e ataque. Né? E a gente vai falar de relacionamento, como você mesmo sugeriu. Como harmonizar relacionamentos conflituosos. E esse modo ataque, né, e esse modo proteção é ativado, né, o tempo todo, 24 horas do meu dia, até nos meus sonhos. Exato. Eu estou me protegendo e estou atacando. Então, é um mecanismo que já está no piloto automático. Se eu não me atentar e sair, eu vou continuar isso para o resto da minha vida. E eu achei muito legal esse tema que você sugeriu, né? E me veio na hora essa reflexão. E eu falei, muito legal mesmo. Então, gente, estamos aqui hoje com a Márcia Gomes, terapeuta holística, para falar como harmonizar relacionamentos conflituosos. Então, quero te chamar mais uma vez. A gente está aqui transmitindo o programa através da Rádio Valinhos FM 87.9. Então, estamos pelo Daio, estamos pelo YouTube, né, no canal Rádio Valinhos FM e também pelo Facebook. Se você quiser compartilhar, interagir aqui com a gente, estamos aqui 1 horinha para bater esse papo com você. Então, pode mandar seus comentários, suas perguntas para mim, para a Márcia, que a gente vai interagindo com você aqui ao vivo. Que legal. Vamos lá para o nosso bate-papo?
Então, primeiro, bom dia para todos vocês que estão nos ouvindo agora ou vão nos ouvir depois. Mas se você estiver ouvindo agora, coloca aí seus comentários para a Luciana ler. Com quem que você hoje vive um relacionamento conflituoso que você gostaria muito de resolver, né? Quem não tem um relacionamento conflituoso? E aí, Lu, eu estava pensando, eu gostaria de introduzir essa questão do relacionamento, da conexão, né? Toda vez que me convidam para falar, qual o tema que eu escolho? Relacionamentos. Porque a gente está o tempo todo se relacionando. O tempo todo. Então, assim, eu poderia escolher realização das metas, prosperidade, dinheiro, alimentação, saúde, emagrecimento, qualquer tema desse. Mas todos esses temas, eles passam pela questão dos relacionamentos. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Nosso relacionamento com a comida, alimentação, peso, né? Sobrepeso, transtornos alimentares, tudo passa pelos relacionamentos. Como a gente aprendeu a se relacionar com a comida. Então, quando você falou, né? Quando éramos crianças sentados na mesa, como que era essa relação afetuosa, né? Na hora da comida, que é um horário para nos nutrirmos, né? Aquele momento a gente leva para uma vida. Então, tem pais que trazem uma pressão sobre as crianças de não come muito, você vai engordar, se você quiser ter um corpo magro. Então, a gente fica imaginando toda essa pressão durante todos os dias, quando a criança é pequena, tipo, vai colocar um prato, tá pegando muita comida. Então, você pode imaginar o que isso vai trazer no futuro na mente dessa criança, na relação dela com a comida, e passa pelo relacionamento com o pai, às vezes um trauma da mãe, né, de ter tido dificuldades com a alimentação ou com o corpo dela, e por puro amor e desejo de proteger essa criança das dores da vida, ela projeta todas as dores e sofrimentos nessa criança e vai gerar transtornos alimentares seríssimos no futuro. Quando a gente olha para o dinheiro, a mesma coisa. Como nossos pais, né, se relacionavam quando o assunto era dinheiro. Então, aquela criança olhava os pais brigando por causa de dinheiro, e aí, às vezes, ela fica com uma raiva de dinheiro, porque aquilo era a falta do dinheiro, ou o dinheiro em excesso, ou um comportamento desarmonioso do pai e da mãe com relação ao dinheiro, trazia dor para essa criança, né? Então, quando eu penso que todos os assuntos na nossa vida, né, todas as dimensões nossas como ser, passam pelo nosso relacionamento, e num primeiro momento com pai, mãe, irmãos, e depois com amigos, parentes e chefes, parceiros, amigos, né? Qual é o papel que a gente assume na vida nessas relações e como que são essas conexões, né? Então, se eu pensar que como ser, eu tenho vários papéis, um papel de mãe, de pai, de filha, de filho, de irmão, e cada conexão que se estabelece neste papel, a gente tem uma relação positiva e negativa. Então, é muito comum a gente falar assim, nossa, mas todo mundo gosta de mim, mas essa pessoa me odeia, não sei por quê. O que tem nessa relação que faz essa relação ser tão desarmoniosa e conflituosa, né? Aí tem várias hipóteses, né? E o que eu trago aqui hoje é uma experiência pessoal de transformação de relacionamentos, né? Porque eu vivi muitos relacionamentos conflituosos. E por muito tempo eu me colocava no papel de vítima, né? Que é o que a gente está acostumado já a fazer, né? Entrar nessa posição de vítima, né? Porque na posição de vítima talvez eu não precise assumir a responsabilidade da minha vida, né? A responsabilidade também da mudança, de sair dessa posição. Então é uma posição confortável e também que dá um prazer.
Sim. Por quê? Porque na posição de vítima, né, as pessoas têm que ficar te adulando e Sim. passando a mão na cabeça, e que é a posição que lá atrás, enquanto criança, né, era o que a gente conseguia, né, as nossas coisas, né, ficando nessa posição, chorando, esperneando, e, porque você não gosta de mim, porque... E muitas vezes foi reforçado, até Foi por falta de reforçado. conhecimento Sim, dos pais, né? Foi reforçado. Então, era no momento que a gente ganhava um doce, um brinquedo, um sorvete, né? Então, foi premiada esta posição de vítima. A gente descobriu esse recurso que trazia o que a gente queria e acabou levando isso para a vida, inconscientemente. E é muito legal essa posição, né, que você falou, da vítima, porque é a mais comum. Exato. E crescer dói, né, Luciana? Porque quando a gente realmente decide se transformar e crescer, tem dor, porque é sair dessa zona de conforto. Tudo isso que você falou é assumir o controle da minha vida. Quem é o protagonista disso? Sou eu. Então, em diversos momentos, nosso ego vai tentar nos levar para aquela zona de conforto, de achar que o problema é do outro. E aí eu falo, opa, peraí, deixa eu assumir de novo a rédea da minha vida. Então, é possível transformar relacionamentos extremamente negativos, abusivos? Eu creio que sim. Toda a experiência que eu vivi e com meus clientes, né, muitas vezes, né, uma pessoa chega para mim, né, e num primeiro momento, você como psicanalista deve vivenciar isso bastante, né? As principais queixas é do outro. É porque meu marido, porque meu filho, porque o outro. Aí porque meu trabalho... Meu trabalho, meu chefe não me valoriza, ninguém me valoriza, trabalho tanto e ninguém olha para isso. E aí a gente vai tomando consciência e num processo de transformação, onde a gente chega num momento que a pessoa se rende e fala, como é que eu consigo me transformar? Aí realmente a gente vê que, agora sim, vamos lá. Porque quando a gente fala como eu consigo me transformar para continuar vivendo neste mundo maluco, de gente desequilibrada e estando bem, muito bem, obrigada. Inclusive quando, né, na clínica, a gente começa a direcionar o atendimento para o cliente reconhecer, né, se localizar internamente, né, sobre a posição que ele se encontra na vida dele ou dela, é um susto, é um impacto. Como que eu não vi isso antes? Como assim? Né? Então tem uma certa pausa ali de realmente a pessoa se sentir impactada com essa informação. Porque ela vem para reclamar sempre do outro. Do outro. Né? Como que eu faço? Inclusive, alguns vêm para criar um recurso para manipular o outro. Exato. Como que eu resolvo isso? Fazendo essa pessoa ficar boazinha. Não, eu vim aqui para ajudar o outro, né? Para ajudar o outro a entender que ele é o problema na minha vida. Então, quando você direciona e coloca a pessoa para pensar sobre isso, é um susto muito grande. Sim. Né? Porque essa posição é uma posição tão consolidada, tão real, tão verdadeira, né, para minha pessoa, que na hora minhas placas tectônicas estremecem e causa realmente um terremoto, porque todos os pilares foram construídos em cima dessa informação. Uma crença, né? Uma crença realmente consolidada. Márcia, aqui, ó, só não te cortando, mas falando bom dia aqui para Geisa Salati, que mandou bom dia para gente. Bom dia. O Simon mandou bom dia. A Márcia Yamanaka, a Sueli Yamanaka mandou bom dia. Minha querida. A Márcia Rovati mandou bom dia. A Sueli Yamanaka mandou Márcia querida. Bom dia, gente. Se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, mandar aqui pra gente, fica à vontade, que a gente está aqui, né, à disposição durante essa 1 horinha. E eu me lembro agora, me veio na memória uma cliente que me procurou
E ela falou: Márcia, eu preciso muito que você ajude a minha mãe. A minha mãe está com 70 e poucos anos, não me recordo muito bem. Ela está com Alzheimer, está muito agressiva, né? Tem pessoas que entram num quadro de Alzheimer, tem umas que ficam muito boazinhas, mas tem outras que se tornam extremamente agressivas, né? Porque perde os filtros. E eu observo isso como nada mais é do que tirando os filtros e mostrando o conteúdo interno, né? Tudo aquilo que está lá dentro represado. E eu falei para ela, tudo bem, eu posso ajudar a sua mãe, sim, mas e ela assume o papel de gerenciar as cuidadoras e também cuidar, e eu percebi que ela precisava primeiro de cuidados, né? Eu falei, eu posso ajudar a sua mãe, sim, mas eu acho que você precisa primeiro se cuidar. E foi muito interessante nesse processo que ela realmente percebeu o quanto que ela se doava demais para todo mundo e não olhava para ela, né? A síndrome da boazinha. Cuidava de todo mundo, se sentia sofrida, esquecida, abandonada, amargurada. E o sentimento era assim, eu tenho que cuidar da minha mãe por uma obrigação. E, de repente, isso tudo foi se transformando dela conseguir ver a mãe dela como a mãe dela realmente era, uma pessoa cheia de dores e sofrimentos, amargurada, e ela não se identificar com isso, conseguir fazer o papel dela de filha sem trazer essa dor e sofrimento nessa relação. Então, o grande crescimento nosso nas nossas relações, porque eu acredito, viu, Lu? E aí vocês vejam se faz sentido, que Deus deu para a gente a melhor ferramenta de crescimento. Falou assim, olha, vocês vão usufruir desse mundo maravilhoso, com coisas boas e coisas ruins, mas eu vou dar uma ferramenta legal para vocês crescerem. É os relacionamentos. Então, assim, não tem ninguém que venha numa família que não tenha um babado legal para resolver. Que não tenha conflitos. Que não tenha conflito, que não tem uma mãe, às vezes, abusiva, narcisista, ou um pai embriagado, alcoólatra, que é violento. E como que eu lido com tudo isso, né? E, às vezes, até quando a vida é muito tranquila, lá na frente a pessoa vai achar um vazio e falar assim, olha, Márcia, preciso de ajuda porque eu não tive problema nenhum na vida, eu acho que tem alguma coisa errada na minha vida. Então, assim, é natural que o ser humano, em algum momento, geralmente depois dos 40, que ele já percorreu toda a fase dele, né, as fases da vida, ele tenha esse vazio existencial, que ele vai buscar algo, e geralmente é a falta da conexão dele com a espiritualidade, com o divino. Inclusive, até me resgatou, né, uma história que é com o próprio Buda. Ele cresceu dentro de um palácio, com tudo, e sendo tratado muito bem, como um príncipe. Um príncipe? Né? Então, naquele palácio não tinha problemas para ele, na interpretação dele. No dia que ele resolveu sair do palácio, atravessou a ponte e viu a pobreza, a escassez, a guerra, aí ele se confrontou com uma realidade que não tinha internamente. Né? Ele sentiu esse vazio, teve a necessidade de sair do palácio. Quando ele saiu, ele confrontou essa realidade que ele não entendia, que Exato. Causou uma tristeza profunda internamente. Então, houve a necessidade também interna desse conflito. Porque se existiu o vazio, né? Se tinha toda essa harmonia interna e existiu o vazio, é porque também existe a necessidade do conflito interno. Sim, sim. Em algum lugar dentro dele, ele foi buscar isso e falou, por que tantas pessoas sofrem e eu não sofro? O que está errado? Então, assim, buscar essas explicações é uma grande ferramenta para a gente buscar o caminho do autoconhecimento. E são nessas perguntas que a gente vai buscar respostas, que a gente vai descobrindo, né, o nosso real propósito na vida, como se dá os papéis aqui na vida, né? O porquê que acontecem doenças, dores, guerras, conflitos, né? E não adianta a gente achar que vai ser feliz quando entrar um novo presidente, quando eu ganhar dinheiro, quando eu construir a minha casa. Que é a nossa expectativa maior de vida, né? Quando acontecer,
Isso, quando acontecer aquilo. E vamos deixando de viver o presente, que pode ser muito bom, obrigada, se a gente tiver uma mente equilibrada, se a gente estiver em harmonia com tudo. Consciente. A gente vai passar por perdas, todo mundo vai passar. Perda de dinheiro, perda de um amigo, perda de pai e mãe. Perda agora, de um trabalho. Perda de um trabalho, né? Mas a gente também tem ganhos. E o que a gente coloca, se conecta nessas horas que acontecem, né? Essas perdas. A gente não pode perder a nossa integridade como um ser pleno de luz, de amor, de felicidade, né? Então, vamos voltar aqui para as relações. Eu vivi relacionamentos conflituosos e hoje eu tenho um relacionamento de 7 anos, mas não foi tudo um mar de rosas, né? Foram muitos conflitos e hoje a gente está juntos, ele deve estar me ouvindo aqui. Hoje a gente está juntos porque nós dois decidimos crescer juntos nesse relacionamento, né? Então, uma busca de tentar fazer os ajustes necessários, né? E quantas vezes eu acordei ou de madrugada ou de manhã cedinho e fui meditar, mandando amor e luz para todo mundo que eu estava vivendo um desconforto, né? Um desconforto emocional. Porque quando alguém me fala algo agressivo e eu sofro, é porque dentro de mim teve uma conexão. Teve uma identificação. Teve uma identificação. Se alguém fala assim, nossa, Márcia, você é muito egoísta, só pensa em você, que coisa horrorosa. Se eu sei que eu não sou egoísta, eu sei que essa pessoa está projetando em mim uma dor dela. Então, eu olho e falo, ok, é o que você pensa? Tá tudo bem. Não gerou dor em mim. Eu costumo dar um exemplo, né? Se a gente está passando na rua e um mendigo xinga a gente dos piores nomes, o que você vai fazer? Vai olhar para esse mendigo e falar, tá doido, né? E não dói na gente. Se a gente vai num hospício e todo mundo lá se reúne para nos xingar, né? Imagina um médico no hospício. Você não pega para você, não ele dói. Tem que ter a mente muito sã. Porque você já imaginou o cara falar, eu sou Napoleão Bonaparte, vou te matar. E o médico, tudo bem, então toma esse remedinho aqui, né? Por que ele consegue cuidar de pessoas loucas? Porque ele tem a integridade dele mental de saber e não se identificar com aquela dor daquelas pessoas. Com a loucura do outro. Com a loucura do outro. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante para você se relacionar com as outras pessoas. Porque quando realmente você sabe quem você é, o que você é, a sua missão de vida, o que você veio para fazer esse mundo, seu filho pode fazer pirraça, te xingar, seu marido falar um monte de besteira, e você sabe que o seu propósito é estar ali naquela casa, cuidando de todo mundo com amor, entender que a dor do outro, que o marido teve um dia ruim, que o filho está com ciúme porque você está falando muito com a sua amiga. Enfim, cada um com a sua dor, projeta em cima da gente, né, aquela dor e a gente pega se quiser. E que na maioria das vezes a gente pega. Na maioria das vezes a gente sem entender pega, o que está acontecendo. Porque também estamos fragilizados. Sem ter consciência sobre nós, né? Sobre a nossa individuação, né? A gente não estando individuada, a gente pega. Sim. A gente vai se conectando com uma informação aqui, porque, né, tudo é uma representação do que um dia eu guardei aqui dentro. Né? Eu me magoei, eu me ressenti, eu me afetei. Então, uma palavrinha que o outro fala me afeta, mas não é sobre aquilo. É sobre o que eu guardei no meu baúzinho ali do meu inconsciente e ainda dói. Exato. Né? Então, aperta um botão, aperta um gatilho que dispara, que eu acho que o problema está ali. Sim. Mas, na verdade, não está. Por isso que quando alguém vem para a clínica, né, primeiro a gente trata, claro, a dor superficial, ajuda a pessoa a desenvolver recurso para lidar com o cenário, mas depois a gente tem que se aprofundar. Uhum. Porque naquele primeiro momento pode acalmar,
mas não curou. Não resolve. Não sanou, né? Os botões estão todos lá, alertas, né? Com alarme ligados, só esperando alguém apertar de novo. De novo. Então, por isso que muitas vezes trata-se o superficial naquele momento para tirar a pessoa da dor, mas vai ter que ter um processo de cura para entender por que que esses gatilhos, Disparam, né? esses botões foram apertados. Exato. Né? E muitas vezes a pessoa não entende que o cenário atual só é um direcionamento para ela entender o que foi registrado lá atrás. Mas a gente inconsciente, no piloto automático, sem entender, sem essa integridade que você está falando, de entender quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, acaba pegando tudo de todo mundo, porque está perdido mesmo num labirinto de dor. Num labirinto de dor. E é muito interessante, né? Que nem eu falo que na escola, né? Quando a gente passa para uma determinada série ou na faculdade, qualquer coisa que a gente esteja estudando, a gente aprende um monte de lições e tem a prova final. Se você passar nessa prova, é sinal de que você aprendeu esse conteúdo, você vai para o próximo ano. E na vida é a mesma coisa. A vida traz para a gente desafios. Então, geralmente, é lidar com uma mãe, por exemplo, narcisista, um pai controlador, enfim, ou alguém agressivo, e a gente não aprendeu a lidar com isso de forma inteira. Aí vai se relacionar com alguém que traz as mesmas informações. E é muito interessante quando o cliente, num atendimento, se confronta, que ele nunca tinha parado para pensar, que o marido está exatamente representando o papel daquela mãe controladora. E aí fala, caramba, eu casei com a minha mãe. Meu Deus do céu, mas nunca tinha nem percebido, porque por afinidade, né? Eu não quero nem falar aqui por muito transferência, de energia, né? Por transferência, por vibração, a pessoa, aquele é o caminho, como se diz, é um caminho conhecido. Lidar com uma pessoa controladora, embora gere muita dor e sofrimento, é um caminho conhecido. É onde eu desenvolvi meus recursos. É onde o meu mapa foi localizado. Inclusive, você falando assim, pessoas se conectadas ao sofrimento, né, já familiarizada com o sofrimento, ela vai buscar na vida dela cenários que promovam aquilo, porque com aquilo ela sabe lidar e ela já desenvolveu recursos para aquilo. Por mais que isso seja uma dor latente, forte, fixada, e que ela quer sair daquilo ali. Mas não consegue. Não consegue porque todos os recursos foram desenvolvidos para lidar com esse cenário. Exatamente. E é mais fácil para mim. E eu me relacionei com muitas pessoas controladoras. Pai, mãe, irmãos e namorado e ex-marido. Porque para você era o caminho que... Era mais fácil. Eu falava, que karma é esse? Que karma é esse? Era o karma mesmo, eu tinha que aprender a lidar com isso para sair desse caminho, né? E quando a gente consegue aprender a se posicionar de uma forma clara, objetiva, sabendo quem a gente é, se respeitando, que esse é o caminho do autoconhecimento. Como é que faz isso? Primeiro, a gente se amando, se respeitando, sabendo o que quer e o que não quer. E quando a gente começa a se posicionar na vida dessa forma, não precisa mudar o mundo já muda. Você não precisa romper com o marido, com o filho, romper com todo mundo. As relações começam a funcionar de outra forma. E, de repente, você fala, nossa, como mudou meus relacionamentos. Só porque você internamente mudou a forma de lidar com aquilo, de se posicionar com as pessoas. Então, eu realmente acredito neste processo de transformação, que a gente se transformando, a gente transforma a forma como a gente vê o mundo. Naturalmente, as pessoas que estão ao nosso redor também mudam a forma de se relacionar conosco. E eu gosto muito daquela frase em inglês, the way I look at the things I look at begin to change. Então, a forma como eu olho para o mundo,
o mundo então começa a mudar. Tem pessoas que olham para o mundo, só vê desgraça, dor, sofrimento, o ser humano é traiçoeiro, não posso confiar em ninguém. E eu olho para o mundo e vejo tudo tão lindo e maravilhoso, porque eu vejo o ser humano, às vezes, cheio de dores, que pode se transformar, sim, mas eu vejo um mundo de transformação. E não é ser poliana, não. Realmente eu vejo isso porque eu olho o ser humano como assim, uma pedra preciosa que precisa ser lapidado. Tem pessoas que nessa vida esquece, né? Então, vamos supor, uma pessoa que vai falar, minha mãe, muito amargurada, ranzinza, briguenta, xinga todo mundo, está com 90 e poucos anos e não escolheu o caminho da transformação. Então, você se transforme para conseguir cumprir o seu caminho, lidar com ela com amor, com atenção. Isso, lidar com ela com amor, sem trazer para você essa dor. E quem sabe na próxima vida ela, né? Porque tem pessoas que não vão se transformar nessa vida. Ok, mas você tem essa opção de se transformar. Então, eu acredito que quem decide se transformar, né? O universo traz para ela as ferramentas, o caminho, os ajuda a desenvolver recursos. Ajuda a desenvolver recursos. Inclusive, a Geise Salati mandou aqui para a gente, Márcia. Sim. Talvez a mágoa não é um insulto. Talvez a mágoa não é um insulto em si. Mas receber insultos de pessoas que dizem que nos amam e de onde não esperamos receber maus tratos. Talvez a mágoa não é um insulto em si, mas receber, né, insultos de pessoas que a gente acredita que ama a gente ama, e de pessoas que a gente não espera, cause, eu acho, que é o que ela quer dizer, cause a decepção. Sim. Né? E faz, talvez, né, com que a gente acredite que aquilo seja verdade, né? Os insultos que a gente está recebendo sejam verdade, sejam verdades sobre nós. Inclusive, a gente espelha muito o que os pais, os irmãos, enquanto criança, falam para a gente espelha muito isso como verdade absoluta e vai para a vida com todas essas questões para resolver. Mas ela está falando aqui, mas saber quem somos e como queremos ser tratados faz muita diferença, porque a gente estabelece, né, uma integridade. Sim. A gente estabelece limites internamente. Né, quando a gente sabe quem a gente é e como a gente quer ser tratado, a gente, né, ativa um posicionamento interno. Eu me posiciono internamente. Então, se eu já sei como eu quero ser tratado e o que eu sou, eu vou me relacionar com pessoas que me trate da forma que eu quero ser tratada, e quando as pessoas me insultarem, eu não vou acreditar, eu não vou espelhar aquilo como uma verdade absoluta. Exato. E isso vai fazendo eu me desidentificar. Exato. Com a dor do outro. Com a dor do outro, porque quem está em dor não vai te mostrar amor. Não tem o que entregar. Não tem entrega, né? Não tem, ele só vai te tirar, na verdade, Exato. porque ele está nessa miséria, nessa escassez. Quem tem raiva, é raivoso, não vai me dar carinho, vai me dar raiva, ira, vai me fazer me conectar com esse sentimento. Se eu não sei quem eu sou, eu tomo isso como verdade e acabo potencializando aquilo que eu já tenho. E revida, né? Você troca na mesma moeda. Exatamente. Você entra, né? na mesma energia da agressividade. Quando você falou da pedra preciosa, né? Você pega uma pedra rústica e vai lapidando até ela se transformar numa pedra preciosa. A Lourdes Manhani, que é uma outra terapeuta e mentora de mulheres, ela até escreveu um livro, né? Eu sou uma pérola, mas já fui ostra. Né? Então, quer dizer o quê? A gente pode se transformar, a gente pode lapidar, mas para isso eu preciso me desidentificar, porque vai chegar um momento que essa desidentificação vai estar tão consolidada que a informação que eu preciso para virar realmente a chave aparece. Sim. Porque eu já me eliminei, né? Toda essa casca, né? Toda essa couraça, tudo que fazia com que eu me conectasse com a informação do outro, frequenciasse a mesma coisa. Exato. Né? Então, o que ela fala aqui faz todo sentido. E diferença, se eu sei quem eu sou, que é o que você falou, eu não vou, né, me identificar. Não vou levar isso para mim. Exato. E é Geisa o nome dela, Geisa né? Salati. Geisa, obrigada pela sua participação. E aqui fica, né? Vamos falar de forma... Quanto tempo a gente tem? 15 minutos. 15 minutos.
Então, assim, vamos para a prática, né? Vamos para a prática. Então, estou me relacionando com a minha mãe e ela tem um perfil de abusadora. Tudo ela me agride, fala mal, me humilha. Como reagir? Então, assim, vamos olhar para a essência do porco-espinho, né? Ou do ouriço do mar. O porco-espinho é um ser criado por Deus, né? Tem a sua beleza, mas a gente não pode chegar muito perto, tem que manter a distância, porque senão a responsabilidade não é dele de nos machucar. Eu me aproximando, sabendo da natureza dele, que ele é só espinho. Se eu for pegar um porco-espinho e dizer, ai, que bonitinho, vou me ferir. Não dá. Eu posso demonstrar amor para um ouriço do mar. Eu já me furei com o ouriço do mar, foi a maior dor do mundo no pé. Então eu sei que dor é uma experiência na prática, na prática, para tirar aquele espinho foi um inferno. Então, a gente sabendo da natureza daquele ser, porco-espinho, ouriço do mar, você pode apreciar a beleza dele de longe, de longe. Então, às vezes, o distanciamento, uma manifestação de uma relação mais fria, é um sinal de inteligência para aquele ser que se torna o tempo todo agressivo com a gente e a gente fala, ei, stop, ó, tô dando uma distância. Ajuda a neutralizar. Neutralizar. Eu já tive que me afastar de pessoas, dar distância, parar de falar um tempo, primeiro para eu conseguir digerir tudo e me curar, e depois para entender que a distância saudável é um limite que eu estabeleço. Então, tem pessoas que toda semana estão juntos em casa e todo final de semana dá briga e todo mundo sai machucado e passa uma semana tentando digerir, mas no próximo final de semana está lá de novo, sabendo que vai repetir a mesma história. Como que a gente faz para mudar? Liberando o amor, o perdão, para entender que aquele ser está em dor, como você falou. Se ele não viveu uma vida saudável, harmoniosa, de amorosidade, viveu na carência, é isso que essa pessoa vai expressar. Vai culpar os outros porque está sozinha, porque todo mundo me abandona, porque eu estou ficando velha, olha, ninguém cuida de mim. É um problema interno dessa pessoa. Você não vai conseguir curar a dor do outro e as interpretações e as distorções e o mapa e a dinâmica. Muitas vezes a gente tem que sair de perto, sair da casa. Muitas vezes sair até da cidade. Porque se eu estou totalmente identificada e o outro vai me falando, eu vou potencializando aquele sentimento, aquela emoção. Então, cada vez mais eu estou sem clareza. Aquilo é como se fosse um feitiço interno dentro de mim. Eu vou ver tudo distorcido. Né? Então, às vezes eu preciso. Então, inclusive, tem clientes que falam, eu vou precisar sair de casa. Saia para neutralizar essa informação, para você conseguir primeiramente lidar com você, para depois lidar com o outro. Porque se eu não consigo nem lidar comigo, como que eu vou lidar com o outro? Colocar limites, falar stop, aqui não. Né? Por um tempo, é como a Márcia disse, né? Por um tempo você vai precisar se afastar realmente, porque você vai precisar se conhecer, você vai precisar entender por que esses gatilhos são disparados, por que eu potencializo, porque por um tempo eu vou precisar de respirar mais livremente. A Sueli mandou aqui, ó. Yamanaka. Tem relacionamento que você não concorda com o outro, mas aceita porque sabe que ele nunca irá mudar. Tem um caso assim, com um familiar muito próximo. Estarei pronta a ajudá-lo, mas existe sim essa distância. E precisa. Para neutralizar a informação. Primeiro eu preciso neutralizar a informação, conseguir lidar comigo para depois lidar com o outro. Sim, e a gente, uma coisa, Sueli e todos que estão nos ouvindo, a gente não tem o controle sobre a transformação do outro. Ponto. Não temos. Nem nós, terapeutas, nem nós, né? Esquece. A gente não vai conseguir mudar o outro. Eu não mudo ninguém. A Luciana, mesmo como psicanalista, não muda ninguém. A transformação interna... Falar na cabeça do outro não muda resolve. Ninguém. Ficar ali murmurando, mastigando aquela ladainha não resolve. Inclusive, às vezes, um filho muito difícil, que a mãe fala, ele vai até piorando.
Piora? Porque ele vai se revoltando contra aquilo, ele vai se sentindo excluído. Minha mãe não me aceita, ele vai do jeito sentindo que eu não sou. pertence, e aí essa ira vai se transformar em comportamentos para agredir a mãe, para agredir a família. Exato. Não resolve. Não resolve. Eu acho que o amor, né? Eu acho não, eu tenho certeza que o amor é a energia que cura tudo. E aí é o nosso papel identificar como eu manifesto o amor até em relações abusivas, né? Então, amor em relações abusivas é não revidar com a mesma energia do abuso, é não revidar com a energia da raiva, é dar a distância necessária para que a outra pessoa perceba que ela não está me ajudando e que está me prejudicando, e a gente vai se posicionando. E na hora da raiva não é momento de falar nada, na hora da briga não é momento de falar nada. Então a gente identifica a pessoa que está efetivamente equilibrada, é aquela pessoa que se posiciona numa posição neutra na hora que o outro está jogando um monte de informação ali, e depois no momento que as coisas se tornam mais calmas, se há essa abertura da gente falar, a gente fala. Se não há, a gente se cala. Se cala, mas assim, não com essa questão da mágoa. Ai, porque a pessoa falou para mim. Não pegando. Não pegando. Não pegando isso como verdade. Porque né? Não aí... se ressentindo, Exato. Não se deixando afetar. Quando a gente vai, né, integrando, né, essas informações de quem realmente a gente é, a mágoa vai ficando cada vez mais escassa na nossa vida. A gente vai realmente priorizando quem me afeta e quem não me afeta. E o que, né? O que eu quero que me afete. Né? Eu quero que a raiva me afete, eu quero que a mágoa me afete, eu quero que a tristeza me afete. Não, eu já tenho uma potência dentro de mim e essa eu vou deixar vir para fora para eu entender que eu preciso curar. Mas o outro não vai ter esse poder de me afetar na minha vida. Inclusive, hoje eu vi um Reels da Ivete Sangalo que ela fala assim, eu sou poderosa. Ai, eu vi esse Reels. Eu achei maravilhoso. Eu sou poderosa. Mas eu não sou poderosa porque eu encho os meus shows. Eu sou poderosa porque eu tenho o poder de transformar o que eu sinto. Eu tenho o poder de transformar o que acontece internamente em coisas boas para mim. Aí você vê que a pessoa brilha, né? E eu me sinto poderosa. Inclusive, ela se emociona e chora. Eu achei maravilhoso. E eu falei, gente... Incrível. Isso é um poder. É um poder. Isso é um poder que todos nós temos a capacidade de desenvolver. Sim. O poder de entender quem a gente é e saber que a gente tem o poder de transformar toda a nossa tristeza, mágoa, raiva, rancor, ressentimento e tralalá, em poder de cura, em poder de manifestação de coisas boas, em ressignificar. O que ela está falando da transformação é ressignificação. E aí vem a cura mesmo. E aí vem a cura. E a libertação. E aí vem a libertação. E aí eu vou ter o poder de amar. Porque se eu tenho toda essa couraça, né, de ódio, de raiva, e eu me protejo de tudo isso, né, e só fico no luta e fuga, né, ou eu luto ou eu fujo, né, só na defesa, né, e na luta, no ataque, eu não vou conseguir sentir amor. Porque se eu não estou conseguindo nem sentir o que eu tenho internamente, como que eu vou me enriquecer colocando ou desenvolvendo outros sentimentos? Que eu já tenho, na verdade. Só que eu não consigo entrar em contato porque eu não deixo. Porque eu bloqueio, porque eu anestesio, porque eu resisto. Né? Então, tudo, e o que ela quis transmitir sobre o poder dela não está relacionado à riqueza, não está relacionado ao quanto ela tem atenção do público dela, está relacionado ao poder que ela, hoje ela identifica que ela tem de ressignificar as informações que afetam ela negativamente de forma positiva. Isso é um poder. E por conta deste poder que ela tem os resultados que ela tem. Exatamente. Gente, quem quiser mandar aqui seus comentários, a gente está aqui nos quase 5 minutos finais aqui do programa, que passa rapidamente aqui. Pode mandar que a gente ainda tem um tempo aqui para falar com vocês. Eu quero deixar aqui, Luciana, uma imagem, né? Quero que todo mundo traga essa imagem para a mente de uma
de uma cena de amor incondicional, que eu acho que é muito forte, né? É independente da sua religião, mas Jesus Cristo foi um grande personagem e ele trouxe muitas lições de amor incondicional, né? Ele amou sem restrição a todos que eram o que a gente pode dizer assim, escória da sociedade, né? Ele não tinha essa questão. Ele foi lá para o ladrão de impostos, o maior ladrão de impostos, né? Hoje vocês podem fazer uma relação de quem seria, né? Mas falou assim: ei, hoje eu vou na sua casa, jantar na sua casa. Imagina se Jesus Cristo fizesse isso hoje com o maior ladrão de impostos. Ele ia levar pedrada mesmo, né? E Jesus Cristo, na hora em que foi crucificado, ele conseguiu liberar o perdão e falar para Deus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo. Não sabiam, eles estavam tomando uma atitude por pura ignorância e desconhecimento. E Jesus Cristo conseguiu identificar isso e viu que ele era muito maior do que um corpo que morreria ali na cruz. E ele se transformou em quem ele é hoje, como uma referência de amor incondicional, por causa das ele atitudes veio para pregar dele. o amor, para manifestar a energia de amor. Então, muitas vezes a gente quer competir, né, com o nosso ego. Quem essa pessoa pensa que está falando para falar isso para mim? Vou mostrar. Vou provar para minha mãe. Desejo de vingança movimenta muito a gente, viu? Está muito potente na nossa sociedade. E aí vou tentar provar para o meu chefe, mas vai com uma energia de raiva, de ódio. Assim, tenta provar para você mesmo que você é amor, que você é luz, que você pode superar todos os desafios, que você vai ver a grande transformação na sua vida e o seu fluir na vida, com dinheiro, com relacionamentos, com todas as questões da vida, que fica bem mais leve, viu? A vida fica, ó... Não é que vai ser paz e amor, vai ter desafio. Desafio existe, afinal nós estamos aqui para evoluir, né? Para entender o que esse desafio tem a ver comigo e como que eu vou desenvolver recursos para lidar com isso. Porque, afinal de contas, a gente tem uma inteligência maravilhosa, que é o nosso cérebro, que cria estratégias, que aprende coisas, que interpreta e que ajuda a gente a desenvolver todos os recursos que a gente precisa para sair disso. Ele movimenta todo o nosso corpo físico, né? Então a gente tem uma inteligência maravilhosa. Só que a gente precisa reconhecer que essa inteligência precisa ser desenvolvida. Não pode ficar no piloto automático. Ela precisa ser reconhecida e desenvolvida. Então a gente precisa de desafios, porque os desafios ajudam a desenvolver essa inteligência, né? Para lidar. E tudo é relacionamento, né? Tudo. A forma que eu lido com esse copo de água, a forma que eu falo aqui, a forma que... Não é só o relacionamento com o meu externo, com as pessoas, com tudo que está acontecendo à minha volta. Como eu me relaciono comigo mesmo. Sim, com coisas, com objetos, com pessoas, com tudo. Como que eu me relaciono? Então, hoje, né, nós estamos falando aqui de como harmonizar relacionamentos conflituosos. Isso não quer dizer só que tem a ver com eu e a Márcia, eu e a técnica aqui, eu e minha irmã, meu pai, minha filha, as pessoas com quem eu trabalho, os meus clientes. Não, tem a ver com como eu me relaciono comigo e com tudo à minha volta. É isso mesmo. Né? E como eu interpreto essa informação? Tudo é um desafio. A gente já nasce com o desafio, né, de lidar com a vida. Sim. E a vida é um relacionamento contínuo, que a gente tem que se desenvolver para lidar com tudo isso. Infelizmente, a gente já está aqui nos 2 minutos finais, né? Aí, só mas falando é muito do subconsciente. Bom. Pode falar. Deixa eu mandar aqui bom dia para o Antônio Tristão, que está mandando bom dia para a gente aqui. Bom dia. A Luciana falou uma coisa muito importante do piloto automático. E aqui, comprovado por cientistas que 95% das nossas atitudes diárias são tomadas com base nas informações inconscientes. De forma inconsciente, você entra no carro, liga a chave, já dirige, já faz
tudo no modo inconsciente. É um sistema autônomo. Autônomo. Então, todas as reações que a gente tem na vida, 95% são inconscientes. Tornar isso consciente é que faz da gente ter o poder de escolha na nossa vida. E é um desafio. Tornar isso consciente é o nosso maior desafio. O maior desafio. Para lidar, né, com tudo isso. E talvez, né, seja difícil se conectar com essa informação. Como eu vou tornar isso consciente? Como eu vou fazer isso, né? Se o piloto automático hoje predomina na minha vida. Autoconhecimento. Sim. Né? Buscar profissionais, buscar recurso para desenvolver isso. Sim. Autoconhecimento. Então, o Café com Autoconhecimento está aqui todos os sábados, das 10 até as 11 da manhã, trazendo, né, informação sobre como a gente pode fazer essa jornada. Como eu posso fazer esse processo. Trazendo profissionais aqui, porque pode auxiliar a gente nesse caminho, porque talvez sozinho eu não consigo mesmo, né? Ser autodidata para muitas coisas resolve, mas para o processo de autoconhecimento, talvez eu até consiga lá para frente, depois de ter desenvolvido muito recurso, lidar com isso sozinho. Mas, né, para começar, eu preciso de ajuda. E aceitar a ajuda e reconhecer que precisa de ajuda é muito bom, é muito importante. E é parte do desafio. Sim. Né? A Geisa mandou aqui. Conversa boa, passa rápido. Passa mesmo, Geisa. E a gente está aqui, ó, não querendo acabar, mas a gente precisa finalizar o programa. O Simon mandou. A pessoa que se relaciona bem consigo mesmo tem mais êxito em se relacionar com as outras pessoas. Muito bom. É isso mesmo. Que live maravilhosa. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a nós, que estamos quase finalizando aqui. O Simon mandou uma mãozinha de gratidão pelo nosso programa. Então, a gente está aqui hoje, né, com a Márcia Gomes, que veio trazer esse tema sobre relacionamento, que é muito importante e é maravilhoso, né? Márcia Gomes, muito obrigada por estar aqui junto com a gente hoje. Fala para os nossos ouvintes, né, para quem está nos ouvindo, nos escutando, nos assistindo, aonde eles podem te encontrar. Tá bom, queridos, muito obrigada pela participação, obrigada, Luciana, por esse espaço. E vocês podem me achar no Instagram marciagomes.terapeuta, daí tem os meus contatos e estou sempre buscando compartilhar conteúdos para vocês, então me sigam lá também, vai ser um prazer grande e que vocês consigam achar harmonia nos seus relacionamentos, mas principalmente acredite que é possível, porque se você acreditar que é possível, a sua mente vai descobrir o caminho e você vai encontrar o caminho que você precisa seguir. É isso aí, gente. Estamos hoje ficando por aqui. Programa Café com Autoconhecimento. Eu e a Márcia agradece a audiência, as participações, os comentários. Quem não pôde participar, mas está ouvindo a gente pelo Daio ou pelo YouTube, que nós não estamos acompanhando no YouTube, muito obrigada por acompanhar a gente aqui, estar sempre aqui com a gente. É muito importante para o nosso programa a sua participação e a sua audiência. Estamos ficando por aqui. Falamos hoje sobre relacionamento. No próximo será outro tema. E a Márcia Gomes aqui, que é terapeuta holística, está disponível para falar com vocês, né, no Instagram dela, a hora que vocês quiserem. Então, procure, pergunte, né, queira saber mais sobre relacionamento, que ela vai estar lá disponível para atender vocês. Estamos ficando por aqui. Até o próximo sábado. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e bom final de semana. Beijo para vocês.